Olá, pessoal! Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre teatro. E hoje nós vamos tratar do texto teatral. Vamos lá? O texto dramático ou texto teatral. Uma peça teatral é uma forma literária normalmente constituída de diálogos entre personagens e destinada a ser encenada, não apenas lida. Essa é a grande característica do texto teatral, que é um texto construído para ganhar ação no palco e não somente para ser lido. Geralmente não tem narrador e predomina a segunda pessoa. Isso porque a história ela vai ser contada a partir da ação no palco. Essa é a intenção. As peças teatrais, tais como as que conhecemos no mundo ocidental, surgiram na Grécia Antiga, como vocês viram na semana passada através daquele pequeno vídeo que eu gravei, né? Surgiu na Grécia Antiga. Uma das histórias sobre o surgimento do teatro é aquela que eu contei naquele vídeo, em que supostamente um jovem chamado Tespes teria utilizado uma máscara enfeitada com uvas, saído em praça pública e dito: "Eu sou Dionísio, o deus do vinho", e assim criado a primeira apresentação teatral. Nas encenações, os atores devem respeitar o roteiro feito por um dramaturgo. Então, o dramaturgo é o escritor que faz peças de teatro. O diretor tem o papel de fazer o roteiro ser cumprido nos mínimos detalhes e também é o responsável por dirigir os ensaios. Os cenógrafos também são muito importantes, já que eles caracterizam o espaço onde a peça será apresentada. Até porque, gente, o teatro ele é muito importante. O espaço onde vai acontecer a peça é muito importante, né? É onde vai se dar toda a ação e ele tem que ser preparado de modo que coloque os atores no ambiente certo para que determinada história seja contada. Então, o cenógrafo também ele é muito importante nesse processo de construção do espetáculo teatral. As peças teatrais podem surgir na forma de tragédia, comédia, drama, teatro épico e teatro moderno. Vocês viram que ainda na antiguidade surgiram a tragédia e a comédia, né? Ainda na Grécia Antiga, esses gêneros já existiam. A tragédia conta uma história que tem um final triste, né? E que tenta passar uma lição moral. Enquanto que a comédia ela tem por finalidade provocar o riso na plateia. Já esses outros gêneros aí, o drama, o teatro épico e o teatro moderno, são gêneros mais recentes. Além desses, existem muitos outros. Na Idade Média, por exemplo, surgiu um gênero teatral chamado de auto, que era um gênero teatral que tinha por objetivo mostrar de forma cômica certas situações do cotidiano, mas com a intenção de passar uma lição moral para as pessoas, né? Aliás, não só cenas do cotidiano que mostravam os pecados, as imoralidades da sociedade, mas também são peças que têm personagens folclóricos como o demônio, os anjos, que são personagens que fazem parte da nossa imaginação. É por isso que são chamados de folclóricos. A peça teatral é composta por dois tipos de texto. O texto principal contém as falas dos atores, que podem ser escritas através de monólogo. No monólogo, o personagem fala consigo mesmo, expondo perante o público os seus pensamentos e ou sentimentos. Já o diálogo
apresenta falas entre duas ou mais personagens, né? Esse é digamos que haja uma quantidade maior de peças escritas em diálogos do que em monólogos. No texto teatral ainda tem os apartes, né, que são comentários de um personagem para o público, pressupondo que são ouvidos pelo seu interlocutor, né? São momentos em que o ator ele se dirige diretamente para o público, né? Conversa com o público. Elementos de um texto dramático. Para direcionar a encenação, o texto teatral ou dramático possui elementos muito particulares, tais como prólogo, atos, cenas, epílogos e rubricas. Vamos conhecer cada um desses elementos que fazem parte de um texto teatral. O prólogo. Tradicionalmente surgiu na tragédia grega. O prólogo é um texto inicial usado para situar o leitor do que vai encontrar na peça teatral ou trazer uma introdução aos fatos que ocorrem em seu enredo. Geralmente era escrito em versos e anunciava a temática central da peça. Digamos que esse prólogo ele substitui o que seria uma introdução em um texto narrativo, né? É a parte que apresenta os personagens, o ambiente e situa mais ou menos o leitor ou o espectador naquilo que vai acontecer, sobre aquilo que vai acontecer. Então, é uma espécie de introdução da peça, tá certo? Vejam aqui um exemplozinho que é da peça O Alto da Compadecida. Veja o que diz aí. Ao abrir o pano, entram os atores, com exceção do que vai representar Manuel. Imediatamente, após o toque do clarim, o palhaço anuncia o espetáculo. Aí entra o palhaço e aí ele pronuncia com uma grande voz. Alto da Compadecida, o julgamento de alguns canalhas, entre os quais um sacristão, um padre e um bispo, para exercício da moralidade. Então, esse daqui é o prólogo, tá? É a parte que situa o leitor sobre o que vem pela frente. Aí a peça em si ela é dividida em atos. Um ato significa um momento de uma obra e corresponde a tudo o que acontece em um mesmo período, no mesmo dia ou no mesmo ano, tá? Aí os atos vão ser divididos em cenas. As cenas, elas vão compor esses atos, tá? Os atos podem se dividir em cenas que são indicadas pela entrada e saída das personagens do palco. Atualmente, os atores simplesmente dividem o texto em cenas e quase já não utilizam os atos, né? As peças hoje contam histórias que se passam num período de tempo mais curto, então não há essa divisão em atos, e sim uma divisão da peça em cenas, simplesmente. Vejam aqui um exemplo clássico. Essa peça é conhecida em todo o mundo, Romeu e Julieta, e foi escrita por um dos, ou se não o maior dramaturgo da história da literatura mundial, que foi William Shakespeare, um escritor inglês que viveu no século XVI. Então, temos o ato 1, cena 5. O mesmo, um salão em casa de Capuleto. Músicos esperam. Entram criados. Aí o primeiro criado. Onde está o caçarola que não vem ajudar a tirar a mesa aquele troca-pratos? Olá, raspa-pratos. Segundo o criado. Retira esses tambores, arrasta o aparador. Cuidado com a baixela. Amigo, separa para mim um pedaço de maçapão. E se tens amizade, dize ao porteiro que deixe entrar Neil e Susana Grindstone.
Antônio Caçarola. Nick, do meio. Terceiro criado. Aqui, rapaz, estamos prontos. Primeiro criado. Então estão vos chamando. Estão vos procurando. Reclamam vossa presença na sala grande. Terceiro criado. Não podemos estar aqui e lá ao mesmo tempo. Segundo criado. Alegria, rapaz. Fica lépido, pelo menos. Então, veja, ali foi uma cena, não é? Essas falas. Notem aqui que o texto ele foi organizado em falas, é o desenvolvimento das falas dos personagens e também, claro, da movimentação que os atores fazem no palco, seguindo o roteiro, é claro, que vai dar a ação, né? Que vai fazer com que a história vá se passando. O roteiro, gente, é justamente o que o dramaturgo determina que vai acontecer durante a peça, né? O conjunto das ações e das falas dos personagens que vão dando a movimentação da história, vai fazer com que a história se desenvolva. E aqui nós temos um exato momento, né? No tempo, dentro dessa história. Os personagens estão localizados em uma sala em um salão de jantar, né? E eles estão ali fazendo a arrumação da mesa, né? Então, essa cena ela faz parte de um ato, né? O ato 1, que é composto de várias cenas, né? Em determinados momentos de um mesmo dia, certas coisas vão acontecendo que vão dando andamento à história, né? É quando um ato termina, já se inicia um novo dia onde outras cenas vão se passar e assim a história vai se desenvolvendo. Outro detalhe presente nos textos teatrais é a rubrica. O que seria isso? Rubricas são indicações de cena. Descrevem o que acontece na cena, se é dia ou noite, o local, etc. Normalmente ficam em linhas separadas, entre parênteses e escritas em itálico. As rubricas podem se dividir em macro-rubricas e micro-rubricas. A macro-rubrica ainda se divide em rubrica objetiva e rubrica subjetiva. Bom, não precisamos nos atentar tanto a essas definições mais específicas de rubrica. O importante é que a gente entenda o que ela é. Elas são as indicações de cena, que vão dizer se o ator vai estar em pé, sentado, com alguma coisa na mão, se ele vai estar triste, alegre, se ele vai estar pensativo, são as indicações de como vão se comportar as personagens, tá? As macro rubricas, elas indicam, elas dão uma ideia geral de um ato ou de uma cena, enquanto as micro rubricas, elas vão se ocupar em caracterizar uma determinada personagem em um determinado momento, né? A micro rubrica objetiva, ela vai dizer como é que o ator vai estar em cena, posicionado em cena, sentado em pé com o livro na mão, debruçado numa janela, etc. Enquanto que as rubricas subjetivas, elas vão indicar o estado emocional do personagem, da personagem, se ele vai estar triste, pensativo, alegre, sorridente, rabugento, etc. Tá? Aí vejam no exemplo aqui, nesse texto que eu já mostrei para vocês, que é o prólogo de O Alto da Compadecida, vocês veem aqui no centro essa indicação aí, grande voz, escrita em itálico, que essa letra é um pouquinho inclinada para a direita, certo? Isso daí é uma rubrica, é um exemplo de rubrica, é uma rubrica objetiva, que indica como é que a personagem vai falar, né? Ela vai falar aí com uma voz alta, né? Uma grande voz. Ela vai se pronunciar de modo que fique bem
bem alto o som de sua voz, né? Essa rubrica aí vem marcar isso. Aqui outro exemplo. Cena 1. Dona Magnólia, Aninha. Ó, vejam isso daí entre parênteses. Isso vem indicando que dentro do ambiente, na cena, vão estar Dona Magnólia e Aninha. Aí vem outra rubrica. Dona Magnólia, recostada no sofá, lê um livro. Note como isso serve para indicar exatamente como é que o ator vai se colocar na cena. Ele tem que estar recostado no sofá e lendo um livro para começar a cena. Aninha entra na sala. Aí é mais uma rubrica, né? Indica o que é que o ator vai fazer nesse momento da cena. Ele vai entrar na sala para sim, finalmente, pronunciar essas palavras. Olá, mãe. Notem, a rubrica ela vem separada da fala do ator. A rubrica ou ela vem entre parênteses ou entre colchetes ou vem em itálico. Também pode acontecer de vir em negrito, né? De qualquer modo, é separada da fala do personagem, que aqui é esse olá mãe e não vem com um sinal de travessão antes. Mas, geralmente, a fala do personagem ela é indicada no texto teatral com o travessão. Existem algumas narrativas que indicam a fala dos personagens também com aspas, né? Abre aspas, fecha aspas. Mas nos textos teatrais vocês vão encontrar mais facilmente o travessão, indicando a fala do personagem, certo? O texto da peça teatral divide-se em, assim como o texto narrativo ele se divide em introdução, desenvolvimento, e epílogo, o texto teatral ele também vai se dividir em partes. Ele vai ter uma exposição, um conflito e um desenlace. A exposição é a apresentação dos personagens e antecedentes da ação. Ele vai estar lá no prólogo, ou até mesmo antes do prólogo. Antes do prólogo, a gente encontra uma lista de personagens que vai haver na peça. E pode encontrar também uma lista de ambientes onde a história vai se passar, ou o ambiente principal, a descrição do ambiente principal em que a história vai se passar, e também a época em que a história vai acontecer, tá? Aí depois vem o prólogo, que dá um apanhado geral no que está se passando com os personagens principais no primeiro momento da história, em que lugar eles estão, e aí sim a história começa a se desenvolver. O conflito é o conjunto de fatos que fazem a ação progredir. Depois dessa apresentação dos personagens, do ambiente em que a história vai se passar, aí a história vai começar a se desenrolar, né? As ações vão começar a acontecer e aí a gente vai começar a acompanhar o desenrolar das coisas, né? Que vai chegar no momento tenso em que os personagens principais eles vão estar com algum problema e que eles têm que resolver, certo? Esse é o conflito. E o desenlace é o desfecho da ação dramática, é o final da história, é a resolução do conflito, do problema que se desenvolveu no meio da história, certo? Quanto aos personagens, na peça teatral e em outras histórias também, eles podem ser protagonista ou personagem principal. Personagens secundárias, que são personagens que estão ligadas às personagens principais, mas que não são o centro da narrativa, ou melhor, da história que está sendo desenvolvida na peça. E temos os figurantes, que são personagens que aparecem aqui ou ali, só para cumprir uma funçãozinha básica
na história, mas que eles não têm tanta importância, certo? As personagens protagonistas é que são a peça mais importante da história, é que são o detalhe mais importante. Toda a história vai acontecer em torno delas. As personagens secundárias, elas vão, de alguma forma, ajudar as personagens principais. Elas vão ter uma determinada importância ali em alguns momentos da história para que a personagem principal consiga vencer seus problemas, né? Suas dificuldades e consiga chegar até o final. O final feliz ou não na história. E os figurantes, eles vão aparecer uma vez ou outra, apenas, certo? Cumprindo uma pequena função, mas sem tanta importância assim, certo? Quanto à intenção do autor, né, aquele que escreve a história, pode ser moralizadora, quando a peça ela tem por finalidade distinguir o bem e o mal, para mostrar que o bem sempre vence. Pode ser lúdica, de entretenimento, diversão, que quer causar o riso. As comédias e outros gêneros teatrais que são derivados da comédia, como a tragicomédia, o melodrama, melodrama? Agora fiquei numa dúvida sobre o melodrama. Depois eu explico para vocês o que ele é direito. Mas hoje em dia temos também o stand-up, que é uma derivação da comédia, né? É uma forma de comédia que existe hoje em dia, em que um ator ele se apresenta sozinho, começa a contar diversas histórias com a finalidade de fazer o público rir. Então a finalidade desse tipo de apresentação teatral é lúdica. Temos ainda peças que têm a finalidade crítica, né, em relação à sociedade do seu tempo. No início do século XX, quando surgiram as diversas vanguardas europeias, era comum, né, essas peças em que faziam críticas aos mais diversos temas da sociedade, né? E temos também o teatro didático, com uma finalidade didática, né? Que é de transmitir um ensinamento. Isso também é possível nas peças teatrais. Agora, observação. A peça teatral pode apresentar mais de uma intenção. Por exemplo, ela pode ser ao mesmo tempo crítica e lúdica. Os autos, como eu já mencionei antes, que surgiram na Idade Média, eles são um bom exemplo desse tipo de peça que tem mais de uma função. Tinha como função principal a crítica social e a moralização também, né? Eram peças que, ao mesmo tempo, criticavam certos costumes existentes nas sociedades europeias da Idade Média, mas pregavam uma determinada moralidade. Não só dizia o que estava errado, mas também pregava o que devia ser praticado. E fazia tudo isso com um toque de humor. Então tinha uma certa ludicidade. Eram peças que também eram lúdicas, eram para a diversão. Então essas peças elas têm mais de uma função. Temos como um exemplo muito próximo de o Alto da Compadecida, que eu também já mencionei, né? Escrita, é uma peça que se transformou em série de TV, depois se transformou em filme. Foi escrita pelo paraibano Ariano Suassuna, foi um grande sucesso e muita gente se divertiu ao assistir aquela apresentação teatral, aquele filme, né, com atores tão engraçados, falas tão engraçadas, não é? Mas ao mesmo tempo que a gente riu com aquela história, a gente pôde perceber que havia ali uma certa crítica à moralidade católica, não é? A história conta com um padre, um bispo, que não são assim tão fiéis aos ensinamentos da sua própria religião, né? E que praticam crimes como a usura, por exemplo. Eles mentem,
eles vão contra até aquilo que eles mesmos pregam como regra da igreja. Então ali a gente percebe uma certa crítica a esses dogmas, esses paradigmas católicos, né? A gente percebe também que tem uma mulher que trai o marido, existem os cangaceiros que praticam o assassinato, o roubo, etc. Então a gente vê ali uma crítica a uma série de coisas, não é? Bom, o slide foi encerrado, mas caso vocês tenham dúvidas, vocês tiram aí no grupo, tá? Me perguntem sobre aquilo que não ficou muito bem esclarecido sobre o texto teatral, porque vocês vão fazer um exercício prático, certo? Então, até já!